Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar com o mestre de Educação Física, Tiago Batista de Carvalho. Tiago, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? E poder explicar um pouco para os nossos telespectadores a respeito de musculação. Obrigado pelo convite, Luciano. Eu espero contribuir com o programa e responder as perguntas, né, que venham a sanar algumas dúvidas que o pessoal, né, de uma certa forma, vem pelo tempo aí, vamos falar assim, mitos, né, que existe nesse Vão aparecendo quadro. muitos mitos, né, Tiago? Exato, inclusive medicamentos. Nós vamos falar no decorrer do programa, né? E você é mestre em Educação Física e parece que também você falou agora há pouco que você é personal trainer, é isso? Exato. Eu trabalho, atualmente, né, eu tô mais focado com a parte de pesquisa, né? Hoje, atualmente, eu tenho focado mais na questão das pesquisas e da parte mais das evidências científicas no treinamento de força. Tiago, então falando em musculação, as mulheres ficam musculosas com treinamento de musculação? O que você fala disso? Olha, doutor, é um fato bastante interessante hoje que nós, né, profissionais da área de educação física, observamos na academia. Por eu ter uma vivência prática dentro de salas de musculação, muitas vezes as alunas chegam com esses mitos, né? Que é falar assim, não quero pegar muito peso porque eu vou ficar musculosa. E pelo contrário, o que nós observamos, né? Eu acho que as mulheres vão para a academia com um preconceito em relação à questão daquelas mulheres muito musculosas, né? Que hoje nós chamamos de fisiculturistas. Então, o treinamento que é voltado para esse tipo de público, nós precisamos diferenciar um pouco essa questão. Então, só para entender, se a mulher quiser ficar musculosa, ela vai ficar musculosa. Se não quiser, ela vai fazer seus exercícios normais, mas com músculo normal. É isso? Exato. Tudo vai depender de uma questão também da forma da programação do treinamento. Se nós avaliarmos, né, que nós chamamos de volume e intensidade de treino, dessas pessoas que trabalham com alta intensidade de treino, que são fisiculturistas, a alta intensidade desse treinamento, é claro, vai proporcionar um estresse, que nós chamamos de estresse mecânico e metabólico para esse indivíduo, para essa pessoa, para essa mulher, que vai causar, de uma certa forma, um aumento, né, da fibra muscular. Por outro lado, a mulher, dentro de uma sala de musculação, que o objetivo dela ali é melhorar o tônus muscular, ela não vai chegar a ter grandes volumes de massa muscular. Claro que também aquelas mulheres muito musculosas da área do fisiculturismo, elas utilizam recursos ergogênicos, né? Para poder aumentar a musculatura. Exato. Né? Não que o treinamento não vai causar esse aumento da massa muscular. Mas vai por dar si uma só. delimitada na musculatura, não é isso? Exato. Você vai ficar... Porque aquelas mulheres que são extremamente fortes, elas utilizam, né? De uma certa forma, de falar assim, que naqueles campeonatos de fisiculturismo, de falar assim, não utilizam esteroides anabolizantes, né? Nós não podemos ser ingênuos de acreditar que uma mulher chega a ter aquele desenvolvimento de massa muscular de forma natural. Exatamente, né? sem droga nenhuma, né? Então, uma coisa que eu sempre brinco na academia é de falar assim, olha, se você não pegar, porque tem muitas mulheres, Luciano, que vai para a academia e fica lá com o pezinho de 2 quilos. E aí fica durante muito tempo fazendo, aí fala assim, eu não estou tendo resultado, né? Não estou tendo resultado com esse treinamento, musculação não dá certo. Não é porque a intensidade do treino que ela está fazendo não está proporcionando um estímulo adequado para ela ter um resultado satisfatório. Então acho que precisa aí o profissional, né, que está lá na academia, orientar a pessoa a ter um certo conhecimento do que ela está fazendo ali naquele momento, né? Ô Tiago, então por exemplo, quais os benefícios da musculação? Então você falou que pode aumentar tanto o músculo, né, que seria talvez com uso de droga, alguma coisa, e aquelas pessoas, né, as mulheres que vão na academia para ter uma barriguinha mais durinha, né? Quais são os benefícios? O que muda no corpo da mulher assim normal, não exagero de musculatura? Então vamos pensar do ponto de vista daquela mulher que ela visa a questão estética. Né? Se um profissional que está envolvido ali, né, com a programação do treinamento dela, e um dos benefícios mais imediatos que acontece no treinamento é o aumento da força muscular, que nós chamamos de adaptação neuromuscular ou seria adaptação neural. Esse é o estímulo ou o efeito fisiológico mais imediato no treinamento. Isso independente se é mulher, se é homem. No caso das mulheres, né, os estudos mostram hoje que a capacidade do desenvolvimento de massa muscular do membro inferior
ela é de uma certa forma assim mais rápida do que a do homem. E aí tem outros fatores, como também a melhoria da capacidade cardiorrespiratória com o treinamento de força também. Então, de uma forma geral, ela pode se beneficiar por N fatores. Os principais seria o aumento, né, da fibra muscular, que seria a hipertrofia muscular, e o trabalho, que seria essa adaptação que nós chamamos de adaptação neural ao treinamento. Ou seja, teria uma musculatura mais desenvolvida, não é isso? Sem o excesso de gordura. Seria músculo. Exatamente, porque o treinamento por si só, Luciano, ele começa a desenvolver a musculatura. Né? Porque às vezes a mulher chega na academia, eu não quero ganhar muito músculo, mas o objetivo dela é perder gordura corporal. Então, se ela não induzir no treinamento o aumento da massa muscular, vai começar a ficar complicado para ela chegar num nível satisfatório de perda de gordura corporal. Se ela aumenta a massa muscular, ela vai ter uma capacidade que nós chamamos, após a sessão de exercício, uma capacidade melhor da utilização de gordura como fonte de energia para na questão do repouso. Ou seja, aí então é importante, né? Muito importante a orientação do profissional que está acompanhando. Sem dúvida, ele saber orientar ela de uma certa forma que ela vai saber ter uma progressão do treino e não ficar com esse conceito de que vai ficar musculosa. Isso depende de vários métodos. Vai ficar dentro do normal, dentro dos parâmetros normais. Exato, né, e vai ganhar aquela estética bonita, né, de se ver. Exatamente. Tiago, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando hoje com o mestre de Educação Física, Tiago. Ô Tiago, como que é a orientação para prescrição de exercícios da musculação, né, no caso, quando o tema é saúde, quando a pessoa quer emagrecimento, como é que é feito isso? Então, Luciano, quando nós falamos da questão, se o objetivo é performance, saúde, qualidade de vida, nós nos baseamos, nós profissionais da área de educação física, nos centramos muito no que as evidências mostram. E o que nós utilizamos hoje para prescrição do treinamento, independente se é saúde, qualidade de vida, performance, atleta de alto rendimento, é baseado sobre o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte coloca para nós. E a última recomendação do Colégio Americano é de 2011. O que trata esse posicionamento deles? Se o objetivo é ganhar massa muscular, aumentar a força, melhorar sua capacidade de resistência e N fatores, né, que nós chamamos de capacidades físicas, você deve trabalhar várias componentes do treinamento que faz com que você obtenha esses objetivos. Um exemplo, um atleta de musculação, ele deve treinar a capacidade cardiorrespiratória? Sim, ele deve treinar. Ele deve treinar a capacidade de flexibilidade? Ele deve trabalhar exercícios neuromusculares, ele deve trabalhar... É um conjunto, né, É um Thiago? conjunto de fatores. Então, essas variáveis, tanto a capacidade cardiorrespiratória, né, a capacidade de flexibilidade, e todo o envolvimento dessas capacidades, elas devem estar unidas para que dentro de um processo de treinamento, você obtenha esse benefício. Independente se o objetivo é melhoria da capacidade cardiorrespiratória, você deve estar contido nesse treinamento a questão do treinamento de força. O seu objetivo de um atleta de ginástica olímpica que é a melhoria da capacidade de flexibilidade, ela deve fazer treinamento de força? Sim. Então é uma sintonia desses parâmetros que faz com que o treinamento seja sincronizado e a partir daí você obtém os resultados que você quer. Então é bom, né, quem está nos assistindo, né, prestar atenção, não é só chegar ali e começar a malhar. Tem muita coisa que envolve, né, que tem uma orientação de um profissional competente para que corra tudo bem, né, durante esse treinamento, durante os exercícios. Luciano, né? Eu acho que esse é o ponto de vista. Porque muitas vezes o aluno chega na academia e fala assim, professor, eu quero aumentar a massa muscular. Isso é quase que 90% dos alunos da academia é assim. Mas nós profissionais, além do ponto de vista de que ele quer esse objetivo, mas nós, eticamente, temos que trabalhar esse indivíduo as outras capacidades. Então, dentro do programa de treino desse indivíduo, independente se é ganhar massa muscular, perder gordura corporal, as mulheres como Você tem todo um protocolo, né, para ser seguido. Você vai colocar exercícios de flexibilidade, você vai colocar exercícios neuromotores e, de uma certa forma, unir essas variáveis
para que dentro do programa de treino você atinja esse objetivo que ela tem, que no caso, o exemplo que eu citei da questão do aumento da massa muscular, é você unir esses fatores para que ela atinja o objetivo que ela se propõe a fazer, que é ganhar massa muscular, né? Exatamente. E como você estava falando em flexionamento, por exemplo, num treinamento de musculação, alongamento ou flexionamento? Então, qual que é a parte fisiológica? Então, vamos lá. Eu acho que é uma questão muito complexa, mas assim, eu vou tentar colocar uma das questões que a maioria das pessoas cometem o erro na academia. O indivíduo chega para a academia e uma coisa que eu observo muito, vai lá e começa a alongar. Eu acho que é preciso, primeiramente, nós diferenciarmos os dois termos. O que é alongar e o que é flexionar. O alongamento, Luciano, é quando nós fazemos um movimento na sua amplitude normal de movimento. E flexionamento é quando nós colocamos uma força externa sobre a articulação. O que significa isso? Qual desses dois métodos eu devo fazer antes de um treinamento? Então vamos lá. Se o indivíduo vai treinar musculação, e aí a pessoa fala assim, não, professor, é porque eu tenho que fazer o alongamento para aquecer. Gente, exatamente, isso a gente ouve todo dia, né? Vou correr, alongamento, vou fazer isso, alongamento. Então, pelo que você está falando, cada tipo de exercício, cada tipo de trabalho é um tipo também de alongamento, flexionamento. Perfeito, Luciano. No caso da musculação, né, do treinamento de força, o alongamento é indicado, o flexionamento não. E aí o conceito que muitas pessoas têm, eu tenho que alongar para aquecer a musculatura. Gente, o alongamento, nós temos o estiramento muscular. E qual que é o objetivo do aquecimento? É induzir, que nós chamamos de fricção entre as fibras musculares, e isso gera calor, que nós chamamos da lei da termodinâmica, ou seja, que nenhuma energia é construída, e sim transformada de uma forma para outra. E qual que é a função do alongamento, então? É você trabalhar ele de uma forma não com o objetivo de aquecimento. Aquecimento, Luciano, é na esteira, é atividade aeróbica. Pode se fazer cíclica de outra maneira, não no alongamento. Exato, o alongamento ele não tem função de aquecimento. Isso que eu acho que é preciso ficar claro para o pessoal, que alongamento não significa que eu estou aquecendo. Se o aluno da academia chega, vai alongar, eu, sendo professor, falo não. O alongamento você pode fazer, porque tem pessoas que gostam, Luciano, de fazer. Mas no meu ponto de vista, para a questão, se o indivíduo vai fazer um treinamento de força, musculação, ele não precisa fazer o alongamento. Ele precisa fazer o aquecimento. Por outro lado, Luciano, se a pessoa faz o flexionamento, que é quando ele vai além da amplitude normal de movimento, porque aí a pessoa vai com o conceito assim, eu preciso alongar para aumentar a minha amplitude articular. Pelo contrário, Luciano, no nosso corpo, quando você faz antes do treinamento, nós temos receptores que nós chamamos de receptores sinestésicos. Ou seja, nós não precisamos olhar para o nosso corpo. Um exemplo, eu não preciso olhar para o meu pé para saber em que posição que ele está. O que está acontecendo, Exato. Então eu tenho receptores sinestésicos, que no caso do exemplo que eu citei, do pé, ele está informando o meu sistema nervoso central. Manda impulso. Exatamente, a posição do meu pé. Quando você faz um flexionamento antes do treinamento de força com o objetivo de aumentar os níveis de flexibilidade, o que o nosso corpo faz? Ele gera um processo que nós chamamos de reflexo miotático. O que é isso? É quando você gera na musculatura uma contratura involuntária e desta forma ativa esse receptor que nós chamamos de Ruffini, que estão nas articulações. E ele faz o quê? Ativa no músculo fuso muscular e gera uma contratura. Desta forma, se o objetivo era aumentar a flexibilidade, Luciano, nesse momento nós teremos diminuição dos níveis de flexibilidade. Então, foi muito bom, né? A tua explicação foi muito boa. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo deve ter aproveitado, porque o pessoal só fala em alongamento, alongamento. Então, puxa, tem a indicação do alongamento. Cada caso tem a indicação precisa. É importante o alongamento, é importante o flexionamento, Luciano, mas é importante que nós saibamos colocar essas ferramentas no lugar certo. A questão de quando? Qual do melhor dos dois para você fazer? Se a pessoa gosta de alongar, alongue.
né? Como o exemplo que eu dei, o alongamento, você não vai na amplitude máxima de movimento. Se você vai em máxima, você gera esse processo fisiológico que eu citei. Ao invés de você aumentar os níveis de flexibilidade, você diminui. Ah, eu quero fazer o alongamento porque eu quero induzir aquecimento. Não, o aquecimento acontece de outra maneira. Sim, a partir do momento que você tem contato entre as fibras e a energia que nós tínhamos dentro do músculo, que é uma energia química, ATP, a hidrólise desse ATP, que é uma energia química, ela se transforma numa energia mecânica, que é o movimento da contração, e essa contração gera uma energia térmica. E o que é o aquecimento? É você gerar energia térmica. Exatamente. Quando você tem o aumento do contato entre as fibras musculares, isso gera calor. E isso é aquecimento. E o alongamento não acontece isso. Tiago, eu gostaria de saber de você se uma pessoa idosa pode fazer um treinamento de musculação. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de musculação com o Tiago. Tiago, antes do comercial eu perguntei para você se a pessoa idosa pode fazer exercício de musculação. O que você fala disso? Olha, Luciano, ela pode e como deve. Tem uma idade limite ou não? Não, hoje o treinamento ele tem estudos que mostram até idades muito avançadas, né? Mas de uma certa forma o treinamento de força ele é o mais indicado para o idoso, Luciano, simplesmente porque ele induz hipertrofia muscular. E manutenção de qual tipo de fibra muscular? As fibras que nós chamamos de fibras de contração rápida ou fibras do tipo 2. Quando nós observamos um idoso andando na rua, ele anda de forma lenta, Luciano, porque pelo processo de envelhecimento, aconteceu uma perda que nós chamamos de perda das unidades motoras de contração rápida. Ou seja, vai enfraquecendo um pouco essa musculatura e a pessoa fica preocupada em cair, digamos assim. Exatamente, ele perde a capacidade funcional dele simplesmente por essa alteração que acontece pelo processo de envelhecimento, da perda dessas unidades motoras de contração rápida. E a musculação então ajuda nisso? Perfeito. A musculação ela tem a capacidade de estimulação e tensão muscular, que vai diretamente em qual utilização de tipo de fibra muscular? As fibras de contração do tipo 2. E são elas que são mais perdidas ao longo do processo de envelhecimento. Então hoje, Luciano, o treinamento mais indicado para o idoso é o treinamento de força. Ele pode fazer outras atividades? Sim, mas que ele tenha dentro de um programa de treino atividades de resistência, ou seja, atividade de treinamento de força. Lembrando sempre que tem que passar por um especialista, fazer uma avaliação, perfeito, né, com condições de saúde, enfim, toda avaliação antes de fazer. Então, quem está nos assistindo às vezes fica, vou fazer exercício de musculação, tal. Não, vamos fazer tudo certinho, passar por uma avaliação, perfeito, procurar um profissional. Exato, porque a partir daí, né? É aquilo, né, Luciano? Nós precisamos trabalhar todos os profissionais juntos, né? Exatamente. E ele vem com uma orientação médica para a prática dessa atividade. E a partir dali você monta um programa de treino para essa pessoa. Só vai ter benefícios, né, exatamente, Tiago? sem dúvida. Tiago, tem umas perguntas de nossos telespectadores. Eu gostaria que você pudesse responder para a gente. Vamos lá. Primeira pergunta. A dor muscular do exercício é sinal que o exercício foi eficiente? Então, a dor muscular é um efeito do treinamento, né, que nós chamamos de dor muscular de início tardio. Quando o indivíduo faz uma atividade que não é corriqueira dele, ele vai ter o que nós chamamos de estresse mecânico e estresse metabólico. Isso vai induzir na musculatura dele alterações fisiológicas que vão induzir, após um período que nós chamamos de período, né, após a sessão de treino, que acontece entre 6 horas, ela vai ter esse efeito de dor muscular. É claro que ela vai pronunciar após 24 e 48 horas, mas não necessariamente a dor que ela sente após o exercício. É um sinal que o exercício fez efeito, né, Tiago? Não, isso é um efeito do treinamento, isso é natural. Não necessariamente, né? Tem pessoas que falam assim, eu preciso ter dor muscular para que eu tenha o efeito do exercício. Pelo contrário, isso com o tempo também a pessoa vai acostumando e vai chegar uma hora que a pessoa também não vai ter mais essa dor. Perfeito, Luciano. Isso é um efeito que nós chamamos efeito da carga repetida. Quando o indivíduo começa a fazer atividades físicas de forma sequenciada,
ele vai tendo o efeito protetor da seção, ou seja, ele começa a aumentar dentro do músculo intracelular, que nós chamamos de proteínas elásticas, e isso vai fazendo com que ele tenha mais resistência ao exercício. Beleza. Próxima pergunta? Qual a importância do alongamento para atividade física? Então, Luciano, conforme eu falei nós comentamos agora há anteriormente, pouco, né? O alongamento ele é importante, sim, o flexionamento é importante. Mas quando a atividade física, no caso, no nosso foco aqui, a questão do treinamento de força-musculação, deve-se priorizar a questão do aquecimento. O aquecimento, que né? seria atividade Ou seja, acho cíclica que na qualquer esteira. tipo de exercício, o aquecimento é importante. Sem dúvida, né? sem dúvida. Próxima pergunta? O que você acha do uso da suplementação? Então, a questão da suplementação, ela veio ao longo do tempo, ainda as pessoas têm um preconceito muito grande em relação à suplementação. Hoje, né, nós temos N estudos que mostram a questão do uso da suplementação como um efeito benéfico do exercício físico. Isso também, o Colégio Americano também de Medicina do Esporte traz a questão da suplementação como um efeito positivo para o exercício. Então acho que as pessoas precisam mudar um pouco da questão desse preconceito da utilização da suplementação. E hoje existe N estudos que mostram que a questão da suplementação aliado ao treinamento é muito efetivo. Com orientação sempre, né, Sem Thiago? dúvida. Próxima pergunta? Qual o melhor tipo de exercício físico indicado para idoso? Então, conforme eu falei, o treinamento de força é o treinamento mais indicado hoje, né? Principalmente porque uma das doenças que mais afetam os idosos é a questão da sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então, se a perda da massa muscular é nada mais nada menos que a perda das unidades motoras que inervam essas fibras musculares de contração rápida. Se ele induz o treinamento de força que estimula essas fibras, ele vai melhorar a sua capacidade e, consequentemente, vai ter uma independência melhor. Ou seja, se a pessoa já tiver o hábito de fazer o exercício, vai chegar quando tiver mais idoso, não vai ter esse problema, é só uma continuação, perfeito, né, desses Luciano. exercícios, né? Nós falamos que a atividade física ela deve ser ao longo de toda a vida, né? E a partir daí, as pessoas hoje estão tendo uma consciência melhor Procurando sobre a prática. qualidade de vida, Sem né, dúvida, Thiago? sem dúvida. Thiago, infelizmente chegamos ao finalzinho do programa. Quero agradecer muito a tua presença, né? Você veio de São Paulo justamente para dar uma entrevista para a gente. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, Luciano, eu que agradeço o convite, fiquei muito satisfeito, estou muito feliz de estar aqui e espero ter contribuído, né, um pouco com esse conhecimento da população poços-caldense. E a mensagem que eu deixo aqui é sempre procurar um profissional, né, que seja habilitado para aquela atividade que ele está se propondo a oferecer a esta pessoa, e sempre fazer com motivação, né, o exercício físico, e saber que os efeitos do exercício ele faz parte da vida, né, Thiago? Muito benéfico para a nossa vida, né? Thiago, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.